Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Ramatiz. Para iniciar os nossos trabalhos, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos relaxar de forma bem tranquila. Fazer uma respiração profunda. Elevar o pensamento ao alto e rogar. Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso doce Mestre, amado Ramatiz, e toda a espiritualidade de luz, de bondade, de amor que conosco neste momento estão. Rogamos que nos auxilie a abrir as nossas antenas receptivas da nossa mente e do nosso coração, para que possamos absorver todos os ensinamentos que aqui viemos buscar, receber todas as energias benéficas para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia, para a nossa paz, que possamos entrar em sintonia com essa espiritualidade superior que nos orienta, que nos ampara, que nos conduz, que nos inspira a buscarmos as soluções, os entendimentos, as compreensões, a buscar a nossa transformação moral, a nossa melhoria como ser humano. Nos abençoa neste momento de estudo e oração, para que possamos aqui nos fortalecer, buscar coragem, determinação, disciplina, força para seguirmos no nosso caminho evolutivo. Nos abençoa hoje e sempre e leve toda essa energia a todo o nosso planeta, a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco neste momento vibram nesta energia de paz, de harmonia, de equilíbrio, de muito, muito amor. Que assim seja. Boa noite a todos novamente. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, hoje nos foi pedido para que nós falássemos sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Amai vossos inimigos. Mais especificamente do item 1 ao item 4, que nos fala para restituir o mal com o bem. Ou seja, esse capítulo, ele reclama de nós uma postura moral diferenciada. Vivemos tempos difíceis, tempos tumultuosos e, evidentemente, precisamos nos reposicionar diante dos grandes desafios que todos nós vivenciamos. Mas para a gente entender por que nós precisamos amar os nossos inimigos, por que nós precisamos restituir o mal com o bem, nós precisamos buscar, então, o entendimento da fé raciocinada da doutrina espírita e, evidentemente, com os ensinamentos do Mestre Jesus, para que nós possamos, de uma forma bem objetiva, bem pragmática, compreender o que viemos fazer aqui nesse planeta, nessa encarnação. Então, a nossa reflexão da noite de hoje, ela é bastante provocativa, porque ela vai nos levar a fazer reflexões profundas de onde estamos e, principalmente, para onde vamos. Para começar, eu convido todos vocês a fazer um exercício mental comigo. Imaginem um jardim imenso, mas muito, 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 muito grande, imenso. E nesse jardim existem todos os tipos de plantas, de árvores que a gente possa imaginar. Árvores imensas, árvores pequenas,
plantas coloridas, plantas sem cor, plantas que gostam de água, plantas que gostam da secura, plantas que gostam da sombra, plantas que gostam do sol. Enfim, há uma infinidade de tipos de plantas nesse jardim. Uma diversidade imensa, imensa. E nesse jardim existe um jardineiro absolutamente sábio. Um jardineiro que conhece cada planta. Um jardineiro que entende da essência de cada planta. E esse jardineiro cuida de todas elas. Ele aduba, ele rega, ele poda e ele espera. Em momento algum, esse jardineiro arranca qualquer árvore, qualquer planta. E ele olha para todo aquele jardim na sua sabedoria, entendendo que a diversidade imensa daquele jardim não é um erro, mas sim a própria sabedoria do jardim. Para a gente entender essa metáfora, a gente pode entender que esse imenso jardim é o nosso planeta Terra. Essa imensa diversidade de plantas, cada uma de um jeito, cada uma gostando de uma coisa, se apresentando de outra, é cada um de nós. E, evidentemente, esse jardineiro é Deus. Então aqui a gente começa a perceber uma das primeiras necessidades de amar os nossos inimigos. Vivemos em um jardim, ou melhor, em um planeta com absoluta diversidade. É algo imensamente presente no nosso planeta, é a quantidade de pessoas diversas. E é uma coisa muito interessante que a gente não pode lembrar, é que esse jardineiro, ou melhor, Deus, ele não cria plantas prontas, acabadas. Muito ao contrário, Deus cria sementes. Todas as plantas, ou melhor, todos nós, advíamos de uma semente. E toda semente precisa ser cultivada. Muito bem. Aí a gente lembra das lições de Jesus, em que em um determinado momento ele nos fala: na casa de meu pai existem muitas moradas. Olha que interessante. Ou seja, quando a gente olha para o universo conhecido, a gente até perde a noção da quantidade de diversidade que existe nesse universo. Ou seja, como é no macrocosmo, é no microcosmo. Se a gente pegar, por exemplo, as últimas informações desse telescópio James Webb, que é o telescópio mais moderno que o homem já mandou para poder explorar o universo conhecido, segundo os últimos cálculos desse telescópio, foram mapeados 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia com aproximadamente 200 bilhões de sóis, tendo evidentemente cada sol o seu sistema solar, com mais ou menos 8 planetinhas em volta, igual ao nosso. Então, é uma diversidade, é uma infinidade de mundos que existem nesse universo que nós já conhecemos, que realmente tira de nós a nossa percepção da grande característica da obra divina. Qual? A diversidade. Tudo no universo é diverso. E incrível é que muitos de nós olhamos para o nosso planeta e achamos que somos o centro do universo. E ficamos nos perguntando, será mesmo que existe inteligência fora da Terra? E aí a gente se lembra daquele poeta Milor Fernandes, que ele falava que a maior prova de que existe inteligência fora da Terra é porque até hoje eles não se comunicaram conosco. E aí a gente vai percebendo como que nós temos que estar de olho nessas diversidades que existem no universo
e que existem aonde nós estamos evoluindo. Quando a gente vai lá na doutrina espírita, a doutrina espírita nos fala dos processos evolutivos dos planetas. Nós estamos falando no universo, 3 trilhões de galáxias, 200 bilhões de sóis em cada galáxia, cada sol desse, 8 planetinhas. Imagine a quantidade de planetas que não existem. Muito bem. E o Espiritismo, de uma forma bastante resumida, fala para nós que existem 5 níveis evolutivos planetários. Planetas primitivos, planetas de expiação e prova, planetas de regeneração, planetas ditosos e planetas celestes. É o que a gente chama de céu. Muito bem. E aí, o que é uma coisa interessante? O interreg entre esse processo evolutivo de um planeta indo para um nível superior evolutivo é o que nós chamamos de transição planetária, que é o que nós, da doutrina espírita, estamos muito atentos a esse momento, porque, aparentemente, é o que nós estamos vivendo, uma transição planetária, uma mudança de nível de evolução. Muito bem. Mas qual que é a grande dificuldade nossa? Nós, muitas vezes, não temos certeza se estamos vivendo uma transição planetária. A gente muitas vezes faz palestras por várias casas e as pessoas chegam para nós e falam assim: Luiz, tem certeza que o planeta Terra está vivendo já uma transição planetária? Como que a gente pode ter certeza disso? Aí vem a espiritualidade superior e através de várias literaturas que já chegaram até nós, nos dão várias linhas, né, de características de mundos de transição planetária. E aí eu vou trazer só 5 aqui para nós, para a gente verificar se realmente nós estamos ou não estamos vivendo uma transição planetária. Bom, o primeiro ponto que a gente vê num planeta de transição planetária é a polarização moral. Fica muito claro a diferença entre o bem e o mal. As ações, as atitudes, as circunstâncias, as posturas das pessoas ficam de uma forma muito evidente se é com relação a uma atitude bondosa, amorosa, ou se é uma atitude de maldade e assim por diante. Esse é o primeiro ponto. Provavelmente esteja acontecendo isso no mundo. Mas vamos seguir. Essas características é no mundo todo. Muito bem, vamos lá. Segundo, um progresso vertiginoso da ciência e da espiritualidade. As pessoas como um todo no planeta obtendo um progresso científico imenso, vertiginoso, mas também numa procura incessante pela espiritualidade. É provável que a gente esteja vivendo uma transição planetária. Terceiro, crises coletivas, como, por exemplo, pandemias, guerras, impactos sociais, econômicos, culturais. Tem poucos dias nós saímos de uma pandemia. Parece que nós estamos numa transição planetária. Quarto, desmascaramento das instituições. Instituições solidificadas pela sociedade, que muito tempo atrás era altamente respeitada, e que hoje no mundo como um todo já não são mais tão respeitadas assim. Por exemplo, um poder executivo, um poder judiciário, um poder legislativo em todos os níveis, em todos os países. A gente vê muito escândalo em todos esses sentidos pelo mundo afora. Quinto, que é algo muito interessante, um salto populacional imenso no planeta. E aí, nesse aspecto, a gente precisa olhar a ciência, os dados científicos que nos chegam nesses últimos tempos. Será que a Terra teve um salto populacional de encarnados? Ora, há 220 anos atrás, o nosso planeta tinha 1 bilhão de encarnados. Hoje, nós somos 8 bilhões de encarnados. É como que se a cada 70 anos, de 220 anos para cá, é como se a cada 70 anos duplicasse a quantidade de encarnados. Era 1 bilhão, passou-se 70 anos, foi para 2, passou-se 70 anos, foi para 4,
Passou-se 70 anos, foi para 8, que é o que nós estamos hoje. Conclusão, esvaziaram o umbral. Não tem ninguém no umbral. A pergunta é, será que esvaziaram o umbral para encher de novo? Não faz sentido. E aí, a gente precisa começar a entender, então, o que é uma transição planetária, porque, aparentemente, nós estamos vivendo uma transição planetária mesmo, de verdade. O bom senso nos mostra esse ponto. Mas, quando a gente olha para uma transição planetária, nós precisamos compreender algumas coisas. Primeiro, ela nunca ocorre de forma rápida ou súbita. Então, apesar de ser uma fase difícil, inconstante, insegura, cheia de altos e baixos, nós temos que lidar com todos esses processos de transformações profundas com muita calma e administrando a nossa ansiedade. Difícil, né? A bagunça que está o mundo aí fora, a violência, a maldade, as inseguranças, as transformações, eu ainda tenho que lidar com isso com calma e sem ansiedade? Por quê? Toda transição planetária traz profundas mudanças sociais, espirituais, morais e físicas. E não tem para onde correr. Porque é o natural processo evolutivo planetário, que faz com que aquela humanidade que esteja naquele planeta tenha a necessidade de se concatenar com as mudanças necessárias para essa evolução. Muito bem. Qual que é o nosso grande problema? O nosso grande problema é porque quando a gente olha esses níveis evolutivos de planetas, a gente acha que eles são todos iguais. Quando eu olho, por exemplo, um mundo primitivo, eu acho que todos os mundos primitivos que existem no universo são iguais. Isso é um equívoco. Porque, como nós vimos a diversidade, eles são muito diferentes. Podem ser muito diferentes. Mas para facilitar a nossa compreensão, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um mundo primitivo. Qual a maior característica de um mundo primitivo? A maior característica de um mundo primitivo é que neste mundo não existe uma humanidade. No mundo primitivo não há seres prontos para viver reencarnações. Só que esse mundo primitivo, ele está sempre num processo evolutivo. Então, para ficar mais fácil para a gente entender, vamos falar assim. Existe o mundo primitivo recém-nascido, existe o mundo primitivo criança, existe o mundo primitivo adolescente, existe o mundo primitivo adulto e existe o mundo primitivo terceira idade. Há uma escala evolutiva. Quando se chega no último nível, mundo primitivo terceira idade, ele já está se transformando num mundo de expiação em provas recém-nascido. Aí, nesse mundo, começa-se o livre-arbítrio, o pensamento contínuo, a razão, que somos nós, hominais, que chegamos nesse planeta para começar a viver processos repetitivos de encarnação. E como é um processo evolutivo, expiação em provas recém-nascido, expiação em provas criança, expiação em provas adolescente, expiação em provas adulto, expiação em provas terceira idade. Chegou na terceira idade, para onde que vai? Para o mundo de regeneração. Aí, mundo de regeneração, recém-nascido. É exatamente onde nós estamos. Chegamos no ponto que nós estamos. E aí, nós precisamos compreender que esse processo, ele precisa ser entendido como esse processo evolutivo em que nós estamos saindo, então, de um mundo de expiação e provas, terceira idade, e indo para um mundo de regeneração recém-nascido. E qual é a maior característica de um mundo de expiação e provas? De onde nós viemos? De onde nós vivemos várias, incontáveis encarnações. Testar o livre-arbítrio.
Então nós ficamos num processo evolutivo, em um mundo de expiação e provas, testando o nosso livre-arbítrio. Encarnação atrás de encarnação, testando o nosso livre-arbítrio. Vamos entender esse teste? Vamos lá. Reencarno. Eu não acredito em eletricidade. O que eu faço? Coloco o dedo na tomada, sou eletrocutado, desencarno. Espera-se, então, que para a próxima encarnação eu volte acreditando na eletricidade. Porém, eu não acredito, continuo não acreditando. O que eu faço? Repito o processo. Ponho o dedo na tomada, sou eletrocutado, desencarno. E é exatamente nesse processo de rebeldia, porque quando eu não aprendo com as experiências em que eu vivo, eu estou reforçando a minha rebeldia, eu vou tendo experienciações excessivas, que demonstra imaturidade espiritual, que não está concernente, que não está similarizado com um mundo de regeneração recém-nascido. Então, a gente começa a entender que uma transição planetária, que é onde nós estamos vivendo, é efetivamente a separação do joio e do trigo que Jesus nos falou. É nesse momento que a gente começa a observar se nós vamos insistir nas nossas rebeldias, e aqui evidentemente rebeldias morais, no nosso ódio, na nossa maldade, na nossa violência, na nossa intransigência, no nosso orgulho, na nossa prepotência, no nosso egoísmo, ou se nós vamos realmente buscar a nossa transformação moral. O amor, a fraternidade, a bondade, a paciência, a resignação, a indulgência, a benevolência e assim por diante. É o joio e é o trigo. Isso é uma escolha. Estamos em plena transição planetária, estamos pensando ainda no que vamos escolher. E aí, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que nós achamos muitas vezes que já estamos quase que terminando as nossas encarnações. Às vezes eu vou num centro espíritas aí, eu escuto as pessoas falando assim para mim: nossa, Luiz, eu vou te falar, eu já sofri tanto nessa vida, eu tenho certeza que eu estou pertinho da minha última encarnação. Calma, nós estamos no meio do caminho, olhe lá. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter muita calma nessa hora. Por quê? Às vezes a gente escuta assim: nossa, aquele fulano, ele era muito evoluído, fazia tanta bondade, tanta dedicação, desencarnou, com certeza ele foi para o mundo de regeneração, aliás, ele foi para o mundo ditoso. Não, meus irmãos. Se ele foi muito longe, ele foi para o mundo de regeneração adolescente. E olhe lá. Por quê? Porque a evolução cósmica não se dá em saltos. A evolução cósmica ou a evolução espiritual da qual todos nós fazemos parte e estamos lutando para poder consegui-la, ela acontece de forma constante, de forma gradativa e merecedora. Da onde que vem esse merecimento? Do nosso esforço de nos transformarmos em pessoas moralmente melhores. Bacana. Então, como nós estamos num planeta de regeneração recém-nascidos, podemos afirmar de forma categórica: não tem anjo encarnado conosco, porque anjo vive lá no mundo celeste. Os anjos vêm para nos ajudar, nos inspiram, mas encarnados conosco eles não têm. E aí, a gente precisa entender, por que não tem um anjo em planeta de regeneração? Você já parou para pensar por que o nome é regeneração? Por que é planeta de regeneração? Por uma simples razão. Porque degenerou. Só precisa regenerar aquilo degenerou. É uma simples razão. E por que degenerou? Por causa do mau uso do nosso livre-arbítrio. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer o quê? Buscar se regenerar. Essa que é a realidade. Então, o que a gente precisa fazer? Porque nós precisamos olhar para o nosso planeta e olhar assim: nossa, como que às vezes está difícil aqui?
complicado. O mundo está cheio de guerras, cheio de violência, cheio de miséria, cheio de desigualdade, né? Por que isso está acontecendo tanto? Por simples. O egoísmo do ser humano, né, não enxerga no outro o seu semelhante. A razão maior é essa. A lição de hoje nos pede para amar os inimigos, né? Pagar o mal com o bem. É mais ou menos nesse sentido. Então, a gente fica às vezes até preocupado. A gente pensa assim, meu Deus, nessa situação o mundo vai acabar. Pode ter uma guerra nuclear aí e simplesmente acabarem com o mundo. Será que isso é possível? Vamos fazer um raciocínio? Vamos lá. Vocês acham mesmo que Jesus está preocupado... Desculpe, vocês acham mesmo que Deus está preocupado com a Terra em transição planetária? 3 trilhões de galáxias. Cada galáxia, 200 bilhões de sóis. Incontáveis planetas. Será que a Terra é o único planeta no universo que está em transição planetária? Tem lógica? Numa infinidade desse universo que a gente não dá conta de ter esse número na nossa cabeça, será que a Terra é o único planeta no universo em transição planetária? Será que a primeira experiência de transição planetária é de Deus? Olha só, se a gente não parar para pensar, a gente pode acreditar nesse absurdo. Meus queridos irmãos, nesse momento, existem bilhões de planetas no universo vivendo uma transição planetária. Bilhões. Na espiritualidade superior, existem equipes espirituais de espíritos que são pós-doutorado em transição planetária. Portanto, nada, absolutamente nada numa transição planetária está fora de controle. Apesar da gente achar que está. Então, o que nós precisamos entender? Que esse processo ele tem um controle divino, de uma inteligência suprema, que a nossa capacidade mental, intelectual não alcança. Então, observem só, por que a gente está tão preocupado então? O que está acontecendo que a gente fica tão preocupado? Uma simples razão, é a nossa primeira transição planetária. Nós saímos, vocês lembram, de um planeta de expiação e provas recém-nascido e viemos nesse processo evolutivo e agora nós estamos efetivamente passando por um nível de transição planetária para um nível evolutivo superior. E nós vamos acompanhar esse processo evolutivo planetário se a nossa vibração da nossa psicosfera, ou seja, os nossos sentimentos que nos fazem pensar, falar e agir, estiverem de acordo com os ensinamentos superiores do Mestre Jesus. Porque é um mundo de regeneração. Vai regenerar o que degenerou, não é isso? Então, o que será que degenerou na gente? Por que será que nós estamos tendo que regenerar? Ora, às vezes o que degenerou na gente foi a sexualidade mal utilizada, às vezes foi a coragem que não existe, a língua afiada, né? A posse dos bens materiais, as críticas ofensivas. Faça uma lista. Olhe para você e faça uma lista daquilo que, na sua opinião, degenerou em você. Está difícil? Você não consegue ver o que degenerou em você? Então a solução fácil. Pergunte para quem não gosta de você. Vai fazer uma lista rapidinho te mostrar. Porque nós precisamos entender o que realmente degenerou em nós, para que nós possamos fazer esse processo de transformação nesse momento. Por isso a lição nos pede para amar os inimigos, para pagar o mal com o bem. O que é isso? Transformação moral. Muito bem. Então, o problema não é a Terra se regenerar. O problema é cada um de nós nos regenerar. Porque esse processo é individual, é único, é pessoal. Ninguém pode nos regenerar por nós mesmos. E aí nós vamos vendo a responsabilidade que nós temos com isso. Essa que é a realidade. Então, o grande propósito de Deus é te regenerar sem intervir no seu livre-arbítrio. Essa que é a questão. É você que tem que querer se regenerar. Deus não vai te regenerar à força, porque Ele respeita o seu livre-arbítrio.
A questão é que quando você toma consciência de todos esses processos nos quais você está inserido, efetivamente você vai trazendo para você a responsabilidade peculiar de que lhe é imputada, porque você é filho de Deus. Portanto, você é um deusinho. Quem é filho de Deus é deusinho. Se Deus cria todo o universo, nós co-criamos a nossa vida. Como é que você está co-criando a sua vida? Se você é feliz, se você vive em paz, se você tem tranquilidade, muita saúde, tudo tranquilo, você está co-criando legal a sua vida. Se não, é bom refletir. Porque nós estamos aqui para ser felizes. Nós estamos aqui para poder ser absolutamente equilibrados, tranquilos, para podermos evoluir. Se não estamos conseguindo isso, se estamos mais sofrendo do que conseguindo compreender a nossa evolução, tem alguma coisa que precisa ser observada. E é muito interessante que muitas vezes a gente pensa assim, Luiz, mas o mundo está muito difícil, tem gente aí fora que você não tem uma ideia. É verdade, eu concordo. Provavelmente aqui em Goiânia existem indivíduos hoje que são da caverna. Ainda estão vivendo, às vezes, lá no começo do mundo primitivo mesmo, do expiação e provas recém-nascidos. É verdade. Mas não se preocupem, tem planeta para todo mundo. Porque nós estamos numa transição planetária. E aí nós temos dois caminhos. Ou a gente regenera e continua no planeta de regeneração, ou a gente é convidado a ir para um outro planeta na qual nós nos sentimos mais à vontade. Temos uma similaridade de vibração. Emmanuel, no livro Coragem, ele fala que o lugar exterior em que nós moramos é o reflexo da nossa essência. Então, se o indivíduo tem uma essência primitiva, violenta, agressiva, ele naturalmente vai para um planeta desse, o que é absolutamente normal. A única coisa que ele vai perder é a forma de agredir. Aqui hoje, ele agride com o WhatsApp, com as redes sociais, ele usa a tecnologia para agredir. Lá para onde ele vai usar um pedaço de pau para agredir. É só isso. E está tudo certo. E isso é uma escolha. Porque nós escolhemos o que nós sentimos, nós escolhemos o que pensamos, nós escolhemos o que falamos, nós escolhemos o que fazemos. Então, vamos raciocinar. Nós somos mais de 8 bilhões de indivíduos encarnados hoje na Terra. Uma diversidade imensa. Questões religiosas, políticas, sociais, econômicas, étnicas, uma diversidade imensa. O que será que nos une? O que será que une 8 bilhões de espíritos hoje na Terra? Ora, somos filhos do mesmo Criador. Foi o mesmo jardineiro que criou as sementes e nos plantou, e está nos cultivando. Somos filhos do mesmo Criador. Então o que nos une é Deus. É Deus que nos une, meus irmãos. Então, essa transformação, ela precisa ser entendida do que nós vamos fazer da agora para frente. Vamos querer ser trigo ou vamos querer ser joio? E é uma escolha, porque nós já temos consciência clara do que está acontecendo. Essa que é a grande realidade. E aí, então, o que a gente precisa entender? Qual forma, para onde eu posso, o que eu posso fazer então para regenerar? Porque é muito difícil. Os desafios que a gente enfrenta, às vezes, são muito complicados. Às vezes, desafios dentro de casa, com parentescos complicados. É difícil a gente regenerar. O que a gente pode fazer para regenerar? Tem vários caminhos, mas eu acredito que o melhor caminho é o que a lição nos pediu hoje. Qual é? É nós efetivamente sabermos devolver o mal com o bem, ou amar nossos inimigos. E como que a gente pode fazer isso? Sendo fraterno. A fraternidade é com certeza a ferramenta mais eficaz que nós temos para nos regenerar. Porque fraternidade não é só uma palavra bonita. Fraternidade é você olhar o outro diferente, mas ver nele um companheiro de jornada. Essa que é a realidade. É observar que existe uma igualdade espiritual entre você e aquele que é tão diferente de você. Mas eu não aguento o time de futebol que ele torce, para quem ele vota, eu não concordo com a cor da pele dele, o gênero sexual que ele escolheu.
não aceito essas escolhas que ele faz. É exatamente esse o desafio. É você respeitar o outro para que ele possa te respeitar. É aprendermos a conviver na fraternidade. Então, fraternidade é entender que a dor do outro também é minha. É entender que não existe paz individual se existir dor coletiva. É entender que fraternidade é ponte, não é muro. Fraternidade é abraço e não julgamento. É consolo e não exigência. Fraternidade ela é praticada nas pequenas coisas. Num indivíduo que a gente ouve com atenção, um sorriso que a gente dá, uma gentileza que a gente exerce, uma fofoca e um julgamento que a gente não faz, né? É uma empatia, não é uma crítica, é restituir o mal com o bem. Isso é fraternidade. Isso é nós buscarmos a nossa regeneração, para estarmos em sintonia com o planeta que nesse momento nós já estamos vivendo. E o planeta está desafiador mesmo. E por quê? Porque nós só vamos aprender a ser realmente regenerados se formos desafiados. Então só vamos aprender a perdoar se alguém nos agredir, humilhar, ultrajar. Só vamos aprender a ter paciência se vivemos experiências que realmente nos incita a desenvolver a nossa paciência. E o que a gente faz com as nossas dificuldades, com os nossos desafios? Reclamamos. Achamos que somos vítimas. Achamos que não merecemos os desafios que nos fazem evoluir. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que aqui não tem anjo. Se não tem anjo, nós não podemos esperar nos tornarmos anjo para sermos fraternos. Esse é o problema. Quantas vezes a gente pensa assim, não, eu preciso melhorar ainda, quando eu melhorar, eu vou ser fraterno. Não é esse o processo. Tanto é que é por essa razão que Deus não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Mas quem que é os escolhidos? Quem que escolhe? Será que é Deus que escolhe os escolhidos? Será que é Jesus? Será que é Ramatiz? Será que é o anjo da guarda? Não. Quem escolhe somos nós que nos escolhemos. É você que se escolhe ser efetivamente um instrumento da espiritualidade superior a desenvolver a sua regeneração aqui e agora, nesse processo evolutivo. Então, nós precisamos entender que Deus não te chamou para fazer um trabalho para Ele. Seja o que você esteja realizando na vida, Deus não te chamou para você fazer esse trabalho para Ele. Deus te deu esse trabalho para você se qualificar moralmente. E você pode ser dona de casa, você pode ser um médico, você pode ser um motorista de Uber, você pode ser qualquer coisa. O que Ele te deu não foi para você fazer um trabalho para Ele, foi para você se transformar dentro desse trabalho. Então, tem uma passagem muito interessante, né, que ilustra isso direitinho. Lá no livro Obras Póstumas, Allan Kardec chega para a espiritualidade superior e pergunta, me contem uma coisa, se caso eu não tivesse aceitado esse trabalho de fazer a codificação do espiritismo, o que aconteceria com a doutrina? E a espiritualidade superior responde, nada. De forma imediata, outro indivíduo com mais boa vontade que você estaria apto para começar a realizar o trabalho tão bem quanto você o fez. Gente, vamos ser sinceros, vamos ser bem sinceros. Nenhum trabalho nosso é necessário para Deus. Deus não precisa de nós para fazer a evolução do universo. Somos nós que precisamos. Então, pensa bem, Deus não precisa da sua mediunidade. Quem precisa da sua mediunidade é você para se transformar moralmente. Deus não precisa das minhas palestras. Quem precisa das minhas palestras sou eu. Certa vez chegou um indivíduo para mim e falou assim, Luiz, eu não gosto das suas palestras. Aí eu falei para ele, imagina eu que tenho que escutar todas elas. Percebem? Nós precisamos saber quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós vamos, porque senão nós vamos ficar repetindo o processo igualzinho cachorro correndo atrás do rabo, não saímos. E o planeta está evoluindo.
E o planeta está seguindo o caminho dele. Então, meus queridos irmãos, para a gente finalizar a nossa reflexão de hoje, por que da importância de amar os nossos inimigos, de pagar o mal com o bem, nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo aqui, onde que nós estamos e para onde nós queremos ir, porque é uma questão de escolha. Finalizando, eu queria lembrar com vocês uma passagem de Eurípides Barçanufo com Maria de Nazaré. Eurípides Barçanufo, ele era devoto de Nossa Senhora e ele recebeu a incumbência de fazer um trabalho maravilhoso lá em Sacramento, Minas Gerais. Inclusive, montar um colégio que chamava Colégio Allan Kardec. E ele estava aflito para saber o que ele ia ensinar na escola, qual seria o plano didático, né? E numa oração fervorosa, ele pede a Maria uma orientação no que ele deveria dar mais importância nos ensinamentos dentro do Colégio Allan Kardec. E num dia ele dorme, num desdobramento astral, ele encontra com Maria, e aí então ele fica todo agradecido, né? E pergunta para ela, então, o que ele deveria fazer na escola. E ela fala para ele, ensinar basicamente duas coisas. Ele pergunta o quê? Aí ela fala, o Evangelho de Jesus e ensinar sobre o universo, astronomia. Sob a questão de ensinar o Evangelho de Jesus, ele entendeu, não teve dificuldade. Mas ele não compreendeu por que ela pediu para ensinar sobre o universo. E ele pergunta para ela, por que eu devo ensinar, então, sobre o universo? E aí ela responde, só podemos saber para onde vamos quando sabemos onde estamos. Você sabe onde você está? Você sabe o que você está fazendo aqui? E o tempo está passando. Já estamos no segundo semestre desse ano. E o tempo está passando. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que Deus não criou 3 trilhões de galáxias para enfeitar o céu para nós. A gente sabe, todos nós somos especiais, não tenha dúvida disso, mas não podemos entusiasmar. Precisamos compreender que temos aqui um compromisso real, verdadeiro, muito sério, para conosco mesmo, para que nós possamos fazer valer essa oportunidade maravilhosa que nós estamos vivendo, de evolução espiritual. Só vamos evoluir espiritualmente se nos qualificarmos moralmente. E é através do amor ao inimigo, ou melhor, àquele que é diferente de nós, nessa imensa diversidade que esse maravilhoso jardineiro esse jardineiro divino nos colocou, nós temos que aprender a fazer essa capacidade de convivência da forma mais pacífica e amorosa possível. Essa é a chave. Não adianta violência, não adianta agressão, não adianta nenhum padrão de rebeldia ou de insatisfação. Porque somente através do amor é que todos nós vamos conseguir alcançar aquilo que viemos fazer aqui. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela atenção, pela presença de todos vocês. Muita paz. Vamos agora passar para a parte seguinte dos nossos trabalhos, o passe magnético. Pedimos a todos que se sentem de forma bastante confortável. Nossos médiuns já vão começar a fazer a aplicação dessas energias balsâmicas. Eleve seu pensamento ao alto. Permita que essa vibração de amor, de paz, de equilíbrio, de harmonia, possa adentrar os seus corpos. Eleve o seu pensamento a Deus, a Jesus, a Ramatiz. Abra sua mente, abra seu coração. Se permita sentir esse momento de paz. Uma paz profunda, que traz um refrigério para a alma, uma tranquilidade,
uma paz da certeza de estar sendo acolhido, consolado, amparado. A certeza que essa espiritualidade superior e bondosa que aqui está, conhece todas as suas adversidades, mas também conhece todas as soluções necessárias. Sintonize-se. Permita-se sintonizar com essa luz infinita de amor. Sintonize, abrindo o seu coração e a sua mente para receber essas inspirações da espiritualidade superior, trazendo as respostas, as explicações, os entendimentos para todas aquelas aflições, amenizando as incertezas, trazendo a coragem, a determinação, a certeza de um amanhã muito melhor, de um amanhã que floresce, trazendo a luz do sol, que clareia todas as trevas, trazendo a alegria, o sorriso, trazendo a esperança, o otimismo, reforçando a fé, criando no coração a força para seguir adiante, na certeza absoluta do amparo superior. Permita essa sintonia. Abra seu coração. Sinta a presença dessa espiritualidade ao seu lado. Sinta esse calor amoroso, essa energia que transforma, que cura, que reformula, que levanta. Leve aos seus lares essa energia balsâmica que aqui está. Leve essa energia a todos os entes queridos. Leve essa energia a todos os lugares que necessitam dessa paz, dessa harmonia, desse momento de sintonia com a luz maior. Leve essa energia para todos os lugares que necessitam de paz, de harmonia, de equilíbrio. Seja fraterno com todos aqueles que necessitam dessa bondade que você recebeu. E agora, depois de sermos brindados com tanta bondade, com tanto amor, que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogar a Deus, a Jesus, a Ramatiz, a toda a espiritualidade de luz que conosco aqui estão, os nossos mais profundos agradecimentos. Gratidão por tudo quanto estamos realizando, aprendendo. Gratidão pela vontade de seguir adiante, de vencer os desafios. Gratidão pela compreensão do que estamos vivendo. Gratidão por essa encarnação, por essa oportunidade. Gratidão até mesmo pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, pois sabemos serem eles instrumentos valiosos para a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Boa noite a todos, muitíssimo obrigado pela presença, vão todos com Deus.